Boa noite, meus irmãos. Hoje nós vamos falar sobre o livro de Tiago, né? Um livro do meu xará aí, muito importante para a gente. Um livro que, às vezes, quando a gente lê, às vezes bate muito na nossa cara, né? Vamos orar? Senhor Deus, Pai, obrigado por esse dia, obrigado por essa oportunidade de estarmos aqui. Obrigado por cada pessoa, Pai, que se dispôs a estar aqui. Obrigado por essa oportunidade, que o Senhor possa sondar os nossos corações, falar em nossos corações nesse momento e que esse estudo seja feito para a glória do Senhor, Pai. Em nome de Jesus, amém. Então, o autor de Tiago nada mais é que Tiago. Quem Tiago era? Um dos meus irmãos de Jesus. Não devemos confundir esse Tiago. Na Bíblia conseguimos encontrar 3 Tiagos. Primeiro, meu irmão de Jesus, o irmão de João e o filho de Alfeu também. Durante o ministério do Senhor Jesus, os seus meios irmãos não criam em Jesus. Em João 7,5 fala sobre isso, que durante o seu ministério eles não acreditavam que Jesus era o Messias. Porém, após a ressurreição de Jesus, ele apareceu para Tiago em 1 Coríntios 15:7. E após isso, o autor passou a ser um servo fiel ao Senhor. Então, estabelece aqui, Tiago cresceu com Jesus e mesmo assim não acreditou. Só depois ele passou a acreditar no momento que foi estipulado pelo Senhor, né? Para quem quer se dirigir a carta de Tiago, a epístola ali? Aos cristãos judeus que tinham recém-convertido ao cristianismo. E eles estavam dispersos, né? As 12 tribos dispersas pelo mundo. Então, de Tiago para os cristãos os judeus que tinham se convertido ao cristianismo há pouco tempo. Data e local. Considerada como uma das primeiras cartas, por alguns como a primeira escritas do Novo Testamento, foi escrita ali em meados da década de 40, entre 45 e 47 depois de Cristo. Alguns livros vão falar sobre 45, outros 47. O livro que nós estamos utilizando para basear o estudo fala sobre 47 depois de Cristo. E um fator relevante é que Tiago não menciona o concílio de Jerusalém, que ocorreu por volta de 48 e 49 depois de Cristo, visto que ele era um dos líderes do concílio. Então, isso ajuda a testificar que o livro de Tiago foi escrito antes do concílio de Jerusalém. Outras coisas também que podemos ver sobre o autor é que Tiago não se exibia ou utilizava essa vantagem de ser meio-irmão de Jesus. Ele não menciona isso nenhuma hora. Ele se apresenta como Tiago, servo de Deus e do Senhor Jesus Cristo. Outro meio de identificação e confirmação do autor, que muitas vezes a gente pode ter a ideia de realmente é esse Tiago, é outro Tiago, é realmente essa pessoa que escreveu? Algumas coisas que ajudaram a confirmar. Em Atos 15, 13 a 21, Tiago fala ali e a gente apresenta semelhanças sintáticas ao jeito que ele escreve o livro, né? E também foi uma afirmação feita pela igreja primitiva, então que dá mais veracidade à ideia de que Tiago escreveu esse texto. A data... Espera aí, falhou aqui. É isso. Só um minutinho aqui. Tá certo. Palavra-chave é obras. Expressão-chave, fé operante. E os versículos-chave são: tornai-vos, pois, praticantes da palavra e não somente ouvintes, enganando-vos a vós mesmos. Tiago 1:22. E o segundo, porque assim como o corpo sem espírito é morto, assim também a fé sem obras é morta. Tiago 2:26. Que é um texto muito claro, um versículo muito clássico no nosso meio, né, que a gente costuma ouvir com bastante frequência. O tema do texto. A diferença, eu achei 2 temas possíveis. Um tirei do livro e o outro da minha Bíblia aqui. A diferença entre religião pura e religião vã, e as boas obras que são fruto da verdadeira fé. E qual o propósito do livro? Refutar o mito de que a vida cristã é sem lutas e, ao mesmo tempo, encorajar cristãos verdadeiros a viverem em um relacionamento íntimo com o Senhor.
Aí viemos algumas curiosidades. O livro de Tiago é repleto de curiosidades. Faz parte das conhecidas epístolas gerais ou universais, pois não se endereçavam a comunidades ou igrejas específicas, como outras cartas, por exemplo, de Paulo, né? A Romanos, Efésios, Gálatas e etc. E não é uma carta doutrinária. Ela não vem com doutrinas a serem estabelecidas, igual eram algumas cartas de Paulo. Mas é uma carta que nos auxilia na nossa vida prática moral, nos ensinando a viver de maneira santa. Algumas outras curiosidades. Pela tradição, que seria a tradição tanto escrita como oral, que aquela famosa passa de pai para filho, né? Diz que Tiago foi martirizado por judeus, que o levaram para a torre do templo para que ele blasfemasse contra o Senhor Jesus. Mas ele glorificou o Senhor e foi empurrado para baixo. E esse acontecido foi mais ou menos ali 62 depois de Cristo. A epístola de Tiago no cânon vem logo após Hebreus, escritas para judeus convertidos, onde Hebreus fala sobre doutrinas e Tiago sobre a vida prática, trazendo um equilíbrio ao as considerarmos juntas. E o que eu achei bem legal essa curiosidade, lendo, é que as cartas foram escritas em tempos diferentes, né? E ao estruturar o cânon, o Espírito Santo nos abençoou assim, colocar dessa maneira para melhor entendimento do povo. Então é algo que, assim, é uma obra do Espírito Santo, não é por acaso. Agora entramos realmente no livro. Curiosidades sobre o livro também, mais adentro do texto. Tiago era um dos presbíteros da igreja de Jerusalém. Ele não era apóstolo. E presidiu o concílio em que se decidiu sobre a necessidade ou não da circuncisão para os gentios convertidos, que acontece em Atos 15. Por sua vida de oração e piedade, era conhecido como Tiago, o Justo. Assim como Hebreus, por se direcionar aos judeus, tem um forte estilo judaico. Assim como Paulo, nas cartas paulinas, tem um escrito mais helenístico, no sentido que é mais como é que eu posso dizer, uma cultura grega, né, para o pessoal entender as coisas. Tiago usou um contexto judaico, para as pessoas entenderem, já que era feito para os judeus recém-convertidos. E traz mais de 50 referências ao Antigo Testamento e quase 30 aos ensinamentos de Cristo, em especial o Sermão do Monte. Vamos ler um pouco então a palavra? Vamos abrir lá em Tiago 1, para a gente começar a entender o texto. Mas uma curiosidade, irmãos, sobre o livro, foi escrito para judeus cristãos para que instruir a eles. Por quê? Nós, nos tempos de Jesus, vimos muitos judeus ali, os fariseus, né? Então, para que os cristãos recém-convertidos não vivessem como os fariseus, Tiago escreveu também essa carta para ajudar, para que eles tivessem uma fé verdadeira. Então, vamos abrir lá em Tiago 1, vamos ler o capítulo 1. Vamos ler de forma responsiva. Vou ler o ímpar e os irmãos os pares. Capítulo 1, versículo 1. Tiago, servo de Deus e do Senhor Jesus Cristo, às 12 tribos que se encontram na dispersão, saudações. Sabendo que a aprovação da vossa fé, uma vez confirmada, produz perseverança. Se, porém, algum de vós necessita de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá liberalmente e nada lhes impropera, e ser-lhe-á concedida. Não suponha esse homem que alcançará do Senhor alguma coisa. O irmão, porém, de condição humilde, glorie-se na sua dignidade. Porque o sol se levanta com seu ardente calor, e a erva seca, e a sua flor cai e desaparece a formosura do seu aspecto. Assim também se murchará o rico em seus caminhos.
Ninguém, ao ser tentado, diga, sou tentado por Deus, porque Deus não pode ser tentado pelo mal e ele mesmo a ninguém tenta. Então a cobiça, depois de haver concebido, dá à luz o pecado, e o pecado, uma vez consumado, gera a morte. Toda boa dádiva e todo dom perfeito são lá do alto, descendo do Pai das luzes, em quem não pode existir variação ou sombra de mudança. Sabei essas coisas, meus amados irmãos. Todo homem, pois, seja pronto para ouvir, tardio para falar, tardio para se irar. Portanto, despojando-vos de toda impureza e acúmulo de maldade, acolhei com mansidão a palavra em vós implantada, a qual é poderosa para salvar a vossa alma. Porque se alguém é ouvinte da palavra e não praticante, assemelha-se ao homem que contempla, num espelho, o seu rosto natural. Mas aquele que considera atentamente na lei perfeita, lei da liberdade, nela persevera, não sendo ouvinte negligente, mas operoso praticante, esse será bem-aventurado no que realizar. A religião pura e sem mácula para com nosso Deus Pai é esta: visitar os órfãos e as viúvas nas suas tribulações, e a si mesmo guardar-se incontaminado do mundo. Então aí a gente chega para estudar os capítulos. Capítulo 1, exortações diversas. Do capítulo 1, versículo 2, capítulo 1 é saudação. Capítulo 1, 2 a 8, vemos a importância das provações para a fé e o pedir sabedoria com fé verdadeira. As tentações para o cristão não são se, mas quando acontecerão. Ou seja, elas vão acontecer. Por isso devemos enfrentá-las com alegria ao saber que o Senhor está nos moldando. Não sei se vocês lembram aquela música da Cassiane, que é famosa, a tua palavra escondida no meu coração, né? E diz lá, eu esqueci a frase agora, assim como refina o ouro, vem tua obra e me completar. Muito obrigado. Eu lhe esqueci. É assim a aprovação do Senhor. Ele está nos preparando, Ele está nos moldando. Então, as tentações, por mais que sejam difíceis, são benéficas. É o que nos diz o texto. Segundo ponto do capítulo 1, versículo 12 ao 15. Ao passar pela aprovação e as tentações. Ele nos fala sobre a gente passar sobre essas tentações, né? Então, o quanto que Deus nos auxilia ali, Ele nos dá a força e também nos auxilia, dando sabedoria. E sobre o primeiro ponto, eu esqueci um detalhe, gente. Não, mentira, esqueci não, perdão. E por último, 1, 19 a 25, o ouvir e fazer. Nós devemos ser ouvintes e praticantes da palavra. Quando entramos no capítulo 2, que eu coloquei como um subtema, amor imparcial e a fé testificada pelas boas obras. Se divide aí, do capítulo 2, versículo 1 a 13. Tiago nos exorta a amarmos o próximo, exercendo misericórdia e sem distinção. O que acontecia, né? Ele está citando no texto, no capítulo 2, as pessoas que às vezes entravam rico na igreja e a pessoa tratava de maneira diferente, né? Por ela, a pessoa ser rica, se apresentar como uma pessoa que tem condição, ele tinha um lugar especial e os pobres tinham um lugar, entre aspas, pior, né? E nos alerta sobre a acepção de pessoas por umas serem ricas e outras pobres. Ele também nos confronta, reforçando que todo aquele que diz guardar a lei, mas tropeça em um só ponto, transgrediu toda a lei. Esse versículo nos afirma novamente o motivo de não sermos salvos pela obediência à lei, pois não somos capazes de cumprir a lei por completo. Vamos ler esse texto? Tiago 2, 8 a 13.
Tiago 2, 8 a 13. Diz o seguinte: se vós, contudo, observais a lei régia segundo a Escritura, amarás o teu próximo como a ti mesmo, fazeis bem. Se, todavia, fazeis acepção de pessoas, cometeis pecados, sendo arguidos pela lei como transgressores. Pois qualquer que guarda toda a lei, mas tropeça em um só ponto, se torna culpado de todos. Porquanto, aquele que disse, não adulterarás, também ordenou, não matarás. Ora, se não adulterarás, porém matas, vens a ser transgressor da lei. Falar de tal maneira procedei como aqueles que hão de ser julgados pela lei da liberdade. Porque o juízo é sem misericórdia para com quem não usou de misericórdia. A misericórdia triunfa sobre o juízo. Então, esses versículos aqui iniciais nos falam do capítulo 2 para sermos misericordiosos. Não tratarmos as pessoas diferente. E nos dá mais um atestado de que a salvação não é pela obediência à lei. A partir do verso 14 até o 26, encontramos o autor discorrer sobre a necessidade de uma fé que se resulta em boas obras. O verso 14 diz o seguinte: meus irmãos, qual é o proveito se alguém disser que tem fé, mas não tiver obras? Pode acaso semelhante fé salvá-lo? 19 a 23. Crês tu que Deus é um só? Fazes bem, até os demônios creem e tremem. Queres, pois, ficar certo, ó homem sensato, de que a fé sem as obras é inoperante? Não foi por obras que Abraão, o nosso pai, foi justificado quando ofereceu sobre o altar o próprio filho Isaque? Vês como a fé operava juntamente com as suas obras. Com efeito, foi pelas obras que a fé se consumou. Se cumpriu a escritura, a qual diz, ora, Abraão creu em Deus, e isso lhe foi imputado para a justiça, e foi chamado amigo de Deus. E por último, que também é um dos nossos textos chaves, porque assim como o corpo sem espírito é morto, assim também a fé sem obras é morta. Então, gente, quando nós nos pegamos pensando, como nós podemos ter certeza da salvação? Esse é um jeito de termos certeza da salvação. Pelo menos a nossa pessoal, e ao olhar para de outras pessoas, é que a fé, a verdadeira fé, é acompanhada de boas obras. Então, não que nós vamos ter da vida de outra pessoa certeza absoluta, mas é um indício, né? Se a pessoa tem fé, como diziam os fariseus, e não tem boas obras, começa a ficar estranho o negócio, né? Capítulo 3, a língua e a sabedoria. Tiago, dos versículos 1 a 12, aborda sobre a necessidade do cristão policiar a própria língua. Isso é muito difícil, gente. Muito, muito, muito difícil policiar a própria língua. Às vezes, a gente, no momento simples, a gente se apega falando algumas besteiras, né? Indo contra outra pessoa, o seu parceiro, seu amigo, seu irmão, seus pais, e a gente, às vezes, nem percebe, ou às vezes faz de propósito também. E a língua é o quê? Um órgão pequeno, simples do nosso corpo, mas que pode fazer um estrago pecaminoso enorme. Ele nos exorta que devemos guardar nossa língua e, utilizando metáforas, nos mostra que de um cristão não se deve sair coisas boas e coisas ruins. Por exemplo, qual metáfora? Versos 8 a 11 diz o seguinte, do capítulo 3. A língua, porém, nenhum dos homens é capaz de domar, é mal incontido, carregado de veneno mortífero. Com ela, bendizemos ao Senhor e Pai, também com ela amaldiçoamos os homens, feitos à semelhança de Deus. De uma só boca procede bênção e maldição. Meus irmãos, não é conveniente que essas coisas sejam assim. Acaso pode a fonte jorrar do mesmo lugar o que é doce e o que é amargoso? E como vocês acham, meu irmão, pessoal, que a gente pode frear a língua aí? Tem alguma maneira? O que a gente pode fazer para que a gente possa controlar a língua? Se a gente é cristão, a gente não pode ficar fazendo besteiras e depois falar coisas boas. O que a gente deve fazer para não deixar isso acontecer? Algo muito simples. Pensando de falar, o que mais? Orar. Qual é o objetivo do livro de Tiago? Se ele não é doutrinário.
Não ouvi, desculpa. Sim, conduzir os cristãos na fé. Então, é viver uma vida prática. E como a gente vive uma vida prática? Qual o começo? Tem como eu sair daqui e acordei e vou viver uma vida melhor, vou ser melhor, pela minha própria escolha. Hã? Praticando. E a gente pratica como? Alimentando o espírito. Não tem como você dosar a sua língua se você não alimentar o espírito. Então, nós temos que ler, orar, jejuar, vir à igreja, ter comunhão, praticar a nossa vida cristã. Exatamente. E se o coração está cheio da palavra do Senhor, nós vamos falar sobre a palavra do Senhor e as coisas boas do Senhor. Ao final do texto, versículos 13 a 18, o autor nos escreve que a sabedoria vinda do alto, do Senhor, é pura, cheia de misericórdia, em um espírito meigo e pacífico, sem contendas. Chegamos no capítulo 4. O capítulo 4, no macro, nos diz sobre humildade. No capítulo 4, Tiago nos exorta sobre a amizade com o mundo, o qual nos torna inimigos de Deus, dos versículos 1 a 10, nos ensinando a termos corações humildes para nos achegar ao Senhor, para que Ele nos capacite contra o mal. Também nos exorta a sermos humildes uns com os outros, pois há apenas um Senhor, juiz e legislador, o nosso Senhor Jesus Cristo, nos versos 11 e 12. E ainda sobre humildade, a partir do verso 13, o autor nos ensina também a olhar humildemente para o futuro, pois ao Senhor e somente a Ele o pertence. Devemos olhar com esperança e fé na soberania e providência do Senhor. Então, quando nós formos falar sobre o futuro, formos pensar sobre o futuro, devemos pensar de maneira bíblica. O autor aqui diz, né, quando nós formos falar do futuro, que a gente possa falar, se assim for a vontade do Senhor, se esse for o desejo do Senhor, se Deus, como nós mineiros costumamos dizer, né, se Deus quiser, que seja feita a vontade de Deus. E é claro que nós devemos ter esperança, fazer planos, mas saber que tudo está debaixo da soberania e providência do Senhor. Com isso, chegamos ao capítulo 5. Alguém tem alguma dúvida? Admoestação aos ricos e o orar com fé. Nos versos 1 a 6, o autor faz admoestações contra os ricos sobre o quê? Os perigos de uma vida luxuosa e sem piedade, e como o amor ao dinheiro engana nosso coração para a injustiça. Várias vezes o pastor pregou aqui e falou a quantidade de vezes, que agora me fugiu o número, que a palavra dinheiro aparece, né, na Bíblia. Dinheiro é muito citado na Bíblia, porque é um problema do nosso coração, um problema da nossa sociedade. Então, Tiago adverte aos ricos que agem com avareza. O que eles fazem? Eles se preocupam com a própria vida, querem ter carros luxuosos, mansões luxuosas, e na hora de fazer uma obra de caridade, de piedade, não faz. Então, isso é um coração avarento. E a partir do versículo 7 até o fim, Tiago nos encoraja a sermos pacientes e a orar com verdadeira fé, a termos uma vida de oração. Vamos ler lá o texto, de 7 a 20? A gente lê da mesma forma, de maneira responsiva. O versículo 7 diz o seguinte: Sede, pois, irmãos, pacientes até a vinda do Senhor. Eis que o lavrador aguarda com paciência o precioso fruto da terra, até receber as primeiras e as últimas chuvas. Irmãos, não vos queixeis um dos outros, para não serem julgados. Eis que o juiz está às portas. Eis que temos por felizes os que perseveraram firmes. Tendes ouvido da paciência de Jó e vistes que fim o Senhor lhe deu, porque o Senhor é cheio de terna misericórdia e compassivo.
Está alguém entre vós sofrendo? Faça oração. Está alguém alegre? Cante louvores. E a oração da fé salvará o enfermo, e o Senhor o levantará. E se houver cometido pecados, ser-lhe-ão perdoados. Elias era homem semelhante a nós, sujeito aos mesmos sentimentos, e orou, com instância, para que não chovesse sobre a terra. E por 3 anos e 6 meses não choveu. Meus irmãos, se algum entre vós se desviar da verdade e alguém o converter, amém. Uma das provas de que, sobre a questão de alinhar com o povo judeu, no versículo 7, quando fala das chuvas, as primeiras e as últimas, ele está falando sobre a região também da Palestina, né? Como é que acontecia as chuvas na região da Palestina. Ele está fazendo uma ilustração. Outro ponto de curiosidade que a gente citou é quando traz coisas sobre o Sermão do Monte, por exemplo. No versículo 12, é um reflexo de quê? Mateus 5, 33 e 37, quando diz, seja o vosso sim, sim e o vosso não, não, para não cair em juízo. São praticamente as mesmas palavras que o nosso Senhor Jesus nos falou. E mais um exemplo de vida prática, pessoal, é que ele traz um exemplo de outro homem, não apenas de Jesus, que ainda assim é Deus. Elias, Jó, eles, assim como nós, eles viveram uma vida devota ao Senhor e oraram. Eles ouviram a voz do Senhor também. Então, isso nós devemos fazer. Mas agora entra a questão. Vocês acham que o livro de Tiago pode ter alguma contradição histórica? Quando a gente olha para o cânon, o livro de Tiago é um dos livros que teve uns problemas de interpretações de algumas pessoas que não concordavam com ele estar no cânon. Vocês sabem por quê? Suspeitam? Oi? Beleza, valorização de obras. Isso contradiz alguma coisa na Bíblia? Superficialmente? E quem falou sobre esse assunto na Bíblia? Sobre graça? Quem trouxe, né, fala assim, dos apóstolos, essa doutrina sobre a graça? Paulo. Então, foi debatido alguns pontos. Contradição com Paulo. Eles não se contradizem, mas se completam. Paulo fala sobre a verdadeira fé que salva, Tiago, da verdadeira fé que produz boas obras. Paulo diz, creiam no Evangelho. Tiago diz, pratiquem o Evangelho. E por último, Paulo exorta os crentes a serem ricos em boas obras. Tiago exorta os crentes a serem ricos na fé. E onde surgiu a contradição, uma das contradições mais fortes? Tem um cara aí, muito famoso, no nosso meio, o nome dele é Lutero. Ele não concordava, a princípio, que o livro de Tiago estava certo. Na cabeça dele, contradizia Paulo. Lutero, em certo ponto, contestava a inspiração da carta de Tiago, visto que, para alguns, o ensino de testificar a fé contrariava o ensino de Paulo. Mas, como nós vimos aqui, não contradiz. O ensino é um só. Nós somos salvos pela fé somente, pela graça de Deus, mas somos também salvos para as boas obras. Né? Como diz lá em Timóteo, vários versículos dizem o quê? Que o homem de Deus, seja a Bíblia, né, nos ensina para que nós possamos ser perfeitos e perfeitamente habilitados para as boas obras. Então, as boas obras são
são para testificar a nossa fé. E por último, divisão. Tem dois meios que eu escrevi aqui que podemos ver uma divisão do livro de Tiago. Primeiro e-mail que está aí, fé demonstrada no meio das provações, do capítulo 1, versículo 1 a 21. Depois, fé demonstrada pelas obras, 1:22 a 2:26. A fé demonstrada nas palavras, capítulo 3, onde a gente falou sobre a língua e sobre a sabedoria. Fé demonstrada pela vida separada do mundo, capítulo 4, onde a gente abordou a humildade para enxergar o mundo debaixo da mão soberana de Deus e tratar as pessoas com humildade, e o futuro também olhar com humildade. E o 5, fé demonstrada no meio da injustiça social. 5, 1 a 12, e por último, fé demonstrada pela vida de oração. Outro esboço que eu achei foi numa Bíblia, não foi direto do texto. Primeiro, saudação ali no versículo 1, capítulo 1. Segundo, exortação sobre diversos temas, que é do capítulo 1, versículo 2 a 27. Quais temas? Fé e sabedoria, pobreza e riqueza, provas e tentações, ouvir e fazer, ouvir e praticar. 3. Amar sem discriminar, capítulo 2, 1 a 13. A fé sem obras está morta, 2, 14 a 26. O 5, a língua, 3, 1 a 12. A sabedoria que vem do alto, 3, 13 a 18. Parte 7, a amizade do mundo é inimiga de Deus, capítulo 4, 1 a 10. Parte 8, não falar mal um dos outros, 4, 11 a 12. 9, o futuro a Deus pertence, 4, 13 a 17. E quando entramos no último capítulo, as duas últimas partes, primeiro, de 1 a 6, contra os ricos opressores, e por último, ser pacientes e orar com fé. Basicamente é isso, pessoal. O livro de Tiago é muito importante para a nossa vida prática. Então, eu, quando era mais novo, sempre costumava começar a ler a Bíblia pelo livro de Tiago. Primeiro porque era meu xará, eu gostava, Era importante para mim, na minha cabeça, de adolescente. Mas porque é algo prático. Não é algo denso, como às vezes uma doutrina é. Se a gente está com dúvida na vida prática, lê o livro de Tiago. Lê livros que falam sobre a vida prática. Como a gente pode exercer a vida prática. A misericórdia, a humildade, a fé, como devemos agir com as boas obras. Ok? Alguém ficou com alguma dúvida? É um livro pequeno, simples, mas de muito proveito, de muitas exortações para a nossa vida. Vamos orar? Senhor Deus, Pai, obrigado por esse dia. Obrigado, Pai, pela Tua misericórdia, pela Tua bondade, pela Tua justiça, Pai. Obrigado porque o Senhor é um Deus soberano, está acima de tudo, está acima de nós e nos ajuda, nos auxilia, Pai. Em meio às provações, o Senhor está nos moldando, o Senhor nos está ensinando. Que possamos ter um coração grato ao Senhor, um coração disposto, Pai, a fazer boas obras. Que possamos ter fé o suficiente para fazer boas obras, que o Senhor possa alimentar a nossa fé e possamos, dia após dia, Pai, alimentar o Espírito também, para que possamos fazer o que é certo diante do Senhor. Abençoe as nossas vidas de cada pessoa que está aqui, que se dispôs a tirar esse tempo para aprender sobre a palavra do Senhor, Pai. E que, assim como Tiago, possamos ser homens e mulheres de oração e de vida piedosa. Obrigado por tudo que o Senhor fez em nossas vidas. Em nome de Jesus, amém.